Autismo e Educação Física Escolar, feita pela acadêmica Monique Petro-Canônica e pelo orientador Diego José Cifuentes. O transtorno do espectro autista, ele é uma patologia crônica complexa do neurodesenvolvimento, que afeta aproximadamente 1,5% das crianças do ambiente escolar. Isso você vai perceber na fase da infância dela e da adolescência, Esse percebimento, do autismo vai ser diagnosticado e ela vai levar pela vida inteira, com o diagnóstico do autismo. O TA tem como objetivo o tratamento, estimular o lado da cognição, a linguagem e interações sociais. E por outro, reduzir, e limitar a rigidez comportamento, tá? A inclusão do autista no ambiente escolar tem que ser com muito respeito, amor, paciência, tá? Para que deixe ele confortável e confiante, e tudo mais. Por quê? Porque nenhum autista é igual ao outro. Cada um do seu jeitinho. É importante pensar que a inclusão não vem só de casa, tá? Tem que vir dos funcionários do ambiente escolar também e principalmente do professor de educação física, porque ele vai interagir com esse aluno, para melhorar o desenvolvimento motor dele, a interação social, o comportamento dele, tudo isso. A educação física tem um papel muito importante para o desenvolvimento desse aluno. Sim, tem um papel muito importante para esse desenvolvimento desse aluno. Por quê? Porque a educação física é onde se vê bastante evolução, no desenvolvimento motor, no comportamento, e tudo mais. O objetivo geral é descrever a inclusão dos alunos autistas no ambiente escolar, Os objetivos específicos é conceituar a educação escolar, a síndrome do espectro autista, detalhar e relatar as práticas pedagógicas da educação física escolar com os alunos autistas. Tá? Para alcançar esse objetivo, utilizou-se o método de pesquisa de tipo descritiva, com análise qualitativa de dados obtidos por intermédio com a revisão bibliográfica. Tá? A gente realizou busca, Eu realizei a busca por artigos na base de dados Google, Acadêmico, Cielo, BR, em livros, teses, dissertação, com palavra-chave também, autismo e inclusão, autismo e educação física, inclusão nas aulas de educação física adaptada à prática pedagógica para autistas, publicado nos últimos 23 anos, em língua portuguesa. Os artigos selecionados são 39, incluindo um livro. A síndrome do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, que apresenta com diversas apresentações clínicas, Então, a síndrome do espectro autista, ela atinge o neurodesenvolvimento, E esses neurodesenvolvimento tem níveis, 1, 2 e 3, são leve, moderado e o grave, tá? Que são denominados transtornos do espectro autista, esses níveis. O transtorno do espectro autista é caracterizado por alteração no comportamento da criança, tá? No atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, com predomínio de linguagem, tá? O TA tem a predalização, ele puxa mais para o menino do que a menina, tá? Estima-se que cerca de 2 milhões, de autistas no Brasil, que há, 2 milhões de autistas no Brasil. A população total no país é de 200 milhões de habitantes, o que significa que 1% da população estaria no espectro. Então, 1% da população é autista. Os níveis, as diferenças, tá?
O nível 1 já exige o apoio, né? O apoio do segundo professor ou de um monitor, tá? Eles têm pouca resposta quando dão ao professor a abertura para iniciar uma comunicação. Eles sofrem bastante na rotina. Se sair da rotina, eles começam a chorar e dar as crises, tá? Nível 2. Nível 2 é o moderado. O moderado é limitação ao iniciar interações sociais. Tem bastante. Também tem bastante sofrimento quando sai da rotina, né? Eles começam a dar bastante crise também, tá? Nível 3, existe também o segundo professor e o monitor. Todos os 3 níveis exigem em sala de aula, tá? Exige para auxiliar eles, para ensinar tudo certinho, para cuidar, dar amor, bastante carinho, né? O nível 3, ele também tem pouco interesse em interação social, nem liga, não, nem vai. Tem dificuldade em trocar atividade, tá? Não faz as atividades, nem... E também na rotina. A rotina ele não consegue fazer, dá as crises neles, né? Começa a gritar, chorar, bater, tudo isso. Educação escolar. A educação escolar é uma ferramenta muito importante para o aluno autista. É lá que ele vai se soltar, né? Se sentir confiante, né? E é lá que ele vai poder aprender e também errar, né? Então, no ambiente escolar tem 2 leis. A primeira lei é a promulgação da Lei Federal de 12.764, em 27 de dezembro de 2012. Foi um grande avanço, porque essa lei foi onde a inclusão dessas crianças, né, e jovens foram incluídas, né, como deficiência. Então, quando foram incluídas como deficiência, né, definitivamente como deficiência, isso garantiu, né, que isso se ampliasse, né, e tivesse mais direito sobre a informação do transtorno na sociedade. Então foi ali que eles conheceram o transtorno autista, né, pelos direitos deles, que foi a deficiência. Fizeram como deficiência para a inclusão escolar das crianças e dos jovens autistas, né? Então ficou como o autismo deficiência. E a outra lei é a Lei Federal 2764/12, tá? Essa lei, em sala de aula, toda mãe, todo pai, tio, tia que tiver com esse aluno autista, eles têm direito de pedir uma professora especializada, segundo professor, para ficar com essa criança autista, ou um monitor, tá? Para auxiliar, para ele aprender, né? Para parar a rotina, tudo isso. As crianças e adolescentes com autismo nem sempre adquirem maturidade necessária para que os mecanismos mentais controlem as emoções. Sim. Nem sempre, né? Daí são propensos ao desequilíbrio, essa criança. Por quê? Porque ela não está madura, né? Então, os mecanismos mentais, elas estão ainda bem, né, recente. Então, elas são propensas ao desequilíbrio por um motivo insignificante. Qualquer coisinha já está caindo, então tem que ter uma atenção redobrada. Toda a equipe pedagógica da escola, bem como funcionários e outros profissionais, precisam saber lidar com o aspecto. Sim, precisa saber
ter conhecimento, bastante amor, respeito e carinho, tá? Porque eu vejo que as escolas estão muito despreparadas para os alunos autistas, né? Principalmente os funcionários, que acham que é normal, mas não é normal, né? Tem que ter muito afeto para conquistar eles, bastante carinho, sabe? Senão eles não ficam confortáveis, então o comportamento deles acaba sendo agressivo, tá? Para esse aluno desenvolver essas propriedades na escola, tem que ter muito amor, carinho, respeito, tá? Deixar esse aluno confortável, né? Bastante paciência. Bom, a educação física, ela pode ser definida um campo que abrange aspectos biológicos, psicológicos, sociais e culturais, tá? Então, ela tem relação entre essas áreas, né? E quando se fala em aluno com deficiência, essa área do currículo escolar traz contribuição significativamente no desenvolvimento motor, cognitivo e social e afetivo, tá? A educação física oferece ao autista novas expressões, formas de opção, não. Sim, a educação física, ela oferece bastante grande benefício à saúde, porque vai estar trabalhando, né, o desenvolvimento motor, a cognição, a fala, né, a interação. A educação física, ela oferece todos os tipos de benefício, né, para a saúde dos autistas, tá? Os alunos da deficiência devem participar sim, né, devem sim ser inclusos, né, pelo professor. Então, o professor tem que estar adaptado ao aluno, o aluno ao professor, o aluno à turma e a turma ao aluno. Senão ele não vai conseguir fazer a aula de educação física, né? Atividades bem direcionadas possibilitam ao aluno entregar-se à realidade. Sim, ele se sente confortável e confiável, então ele se entrega. Ele faz, ele se expressa, ele faz tudo. Os programas de exercício favorecem ferramentas que os alunos possam ver com mais dignidade. O professor deve ensinar movimentos na atividades que possibilitem sua cotidiana sirva para oferecer mais qualidade de vida no autismo. O professor de educação física deve promover um planejamento de atividades práticas adaptadas às necessidades. Sim, o professor tem que conhecer o aluno e ver que parte está mais comprometida do aluno, né? E também as outras partes, né? Por quê? Aí ele vai anotar, ele lá no planejamento vai fazer. Essa atividade é bom para ele, incluir ele na turma e a turma a ele. Então, o planejamento com a inclusão do aluno autista, né, promove bastante evolução, tá? Sim, ao aplicar exercício aos alunos autistas na escola, vai ficar muito evidente muitas características motoras, tá? Atraso no desenvolvimento motor é tá? Não vão conseguir andar direito, vão desequilibrar e cair. Noção de espaço não tem, tá? Às vezes ele não vai querer fazer, então é melhor deixar ele lá no canto e deixar na vontade dele, se ele quer fazer ou não, depois, certo? Isso vai depender muito dos alunos autistas, que cada um tem o seu jeito, tá? Cada um é diferente do outro. Existem várias atividades para adaptar e ser trabalhado com eles. Sim, o jogo da memória, o jogo de quebra-cabeça, certo? O jogo do dado divertido, que eu botei a foto aqui, né? Tu pode botar movimentos, né? De pular, agachar, de botar uma mão pra cima, né?
tem essa das tampinhas também. Noção de cor, né? Noção da pinça, de pegar a tampinha e botar, né? O tamanho, a interação, né? Tem bastante atividades para trabalhar com ele. Principalmente a rotina, né? A rotina é uma atividade que tem que sempre ser trabalhada na primeira semana de aula, para ele já pegando a rotina. Se não fizer a rotina, vai se danar, porque o autista, ele para adaptação é bem difícil, então tem que sempre ter uma rotinazinha de reserva. Percebeu que por meio de manifestação corporal, as atividades da aula de educação física possibilitam a promoção e autonomia do autista, contribuindo para a formação dos profissionais de educação física na prática da educação exclusiva. Para que haja nas práticas pedagógicas, né, nas aulas de educação física, é importante que o professor escolha as atividades propícias aos alunos, né, que trabalhem de forma lúdica, né, de modo lúdico, estimular o aluno e integrar ao ambiente e os colegas, né. Note-se que o conteúdo de educação física pode e deve ser trabalhado também com os alunos autistas, tá? O objetivo da educação física por meio do exercício é desenvolver a autonomia e a cognitividade, seja na educação física convencional e na educação física adaptada. O intuito desse trabalho foi principalmente mostrar para o professor de educação física o mundo do aspecto autista, né? E juntar a experiência que norteiam-se, né, ao mesmo e repassarem em suas aulas a inclusão e a rotina do trabalho com a criança autista. O presente estudo foi descrever o que ocorre, as inclusões nas aulas de educação física das crianças, né, por meio das práticas do professor de educação física, caracterizar o autismo e evidenciar as aulas práticas de educação física que promovem a inclusão social das crianças autistas. O transtorno dos aspectos autista contém diferentes níveis, 1, 2 ou 3. Então, por isso, tem que conhecer bem o aluno, porque cada aluno tem sua deficiência e é diferente do outro. Nota-se que os funcionários no ambiente escolar têm dificuldade para acolher eles, para deixar o aluno confortável com a sua rotina, né? Porque eles estão ainda, os funcionários falando que é normal, né? Que, ele tá fazendo birra porque é normal. Não. O transtorno do aspecto do autista, ele dá crise. Crise. E não é normal. Tem que acolher com bastante amor, carinho e respeito, tá? O professor de educação física tem um papel muito importantíssimo, pois inclui o aluno autista nas atividades práticas, requer pontos positivos para o autismo, porque acaba ajudando muito o aluno. O professor de educação física tem várias formas de aplicar atividades para proporcionar várias atividades. Tem muitas atividades para proporcionar para o autista que desenvolvem, né, os pontos positivos na vida do autista, né? Não só no ambiente escolar, mas vai desenvolver no ambiente da sociedade, da vida cotidiana dele. Aqui são as 39 referências que eu tive para fazer o meu artigo.